A grande maioria aqui são mulheres, né. Tem o quê? Uns 3. Temos uns temos uns 4, 5 homens, eu creio, fora os maridos, né, que devem estar aí atrás das esposas, ouvindo, né, tudo isso. Já tivemos muita oração, eu sei que o tempo é curtinho, né, Ariadna? Pelo horário aqui, nós temos 12 minutos agora. Eu vou procurar ser mais breve possível, e eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, como eu falei, é muito desafiador. Eu agradeço a Deus, né, por tá me dando sempre essa oportunidade, é a Ariadna, gente, por me convidar. Ela me chama, eu falo: "Ai, meu Deus". Só que assim, gente, eu tenho um lema que, se o convite vem, você precisa eu já fugi muito, eu vou falar a verdade para vocês, eu já fugi muito, 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 mas hoje eu falo: "Senhor, eis-me aqui". Se é para falar de ti, se é para fofocar sobre o céu, sobre a eternidade, sobre Jesus, eis-me aqui. Eu estou aqui, eu quero agradecer. Eu quero fazer uma rápida oração, bem rapidinho, porque assim, ó, ao longo da minha jornada cristã, eu aprendi que quanto mais oração, mais poder, né? Então, se nós queremos poder dos céus, se nós queremos poder de Deus, nós temos que buscar por Ele, nós temos que orar. E nós vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, início de semana, estarmos todos aqui buscando o Teu Espírito Santo. Há uma necessidade muito grande. Se nós estamos aqui é porque nós entendemos esse chamado. Que o Senhor agora, neste momento, como tem falado, através de todas essas mensagens que aqui foram trazidas, através das orações, desse sorteio, que o Senhor continue presente, que eu seja apenas a boca, que a palavra venha do Senhor. Fale, Pai, ao meu coração e ao coração de cada filhinho teu. Dai-nos a tua paz e o batismo do teu Espírito Santo, Senhor. É o que eu te peço e já agradeço no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Gente, ó, se eu estiver falando rápido, eu queria que vocês me dessem, falassem, doutora, eu não estou entendendo nada. E eu vou fazer uma reflexão rápida, justamente o que acontece aqui nessa sala, o que acontece em todas as salas que nós participamos, é oração. Gente, isso aqui é lindo, porque aqui tem muitos momentos de oração, e nós estamos vivendo, olha só, deixa eu falar um pouquinho desse livro. Quantos aqui já possuem esse livro? Oração, de Ellen White. A Selminha, com C, a Selminha Pereira, está aqui conosco, ela me incentivou a comprar esse livro para a gente ler juntas. Devido ao corre-corre dela, a gente não está conseguindo, lemos um capítulo, mas eu vou falar uma coisa para vocês, o livro é tremendo. Eu já estou com vontade de ler sozinho, mas eu combinei que eu iria ler com ela, é maravilhoso. Se vocês não têm ainda, gente, comprem. Ellen White, a oração, ele é tremendo. E aqui, olha o que que ela vem falando, só vou ler só um pequeno parágrafo, que ela fala assim, ó, se há um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, esse tempo é agora. Nunca se houve tanta emergência de oração, de conexão, de busca, como os momentos que nós estamos vivendo. E é justamente isso que a gente está fazendo. E aí eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Jeremias 33. Eu fiz aqui as minhas anotaçõezinhas da minha mensagem, mas vamos ler esse texto aqui, para a gente entender um pouquinho. É Jeremias 33, versículo 3. Olha o que Jeremias vem falando. Ó, invoca-me, na verdade aqui é um convite, né, uma ordem. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha que coisa linda, gente. Invoca, isso é um convite que Deus está falando hoje para nós. Invoca, que vou te anunciar o que que você está querendo, por que que nós temos que invocar. E aí, o que que é oração? A oração, ela é gente, se nós temos uma ferramenta tão poderosa, uma arma tão poderosa de Deus em nossas mãos, pena que hoje nós não fazemos uso dessa ferramenta. Se nós fizéssemos uso dessa ferramenta, porque Deus, ele nos deu a oração justamente para a gente usar. Usar mesmo, sem economizar. Se tem uma coisa que você não pode economizar é na oração. Ó, Deus entregou a cada um de nós e muitas vezes, olha o que acontece, muitas vezes nós tentamos resolver os problemas da nossa maneira.
Eu não sei o que que você faz quando você precisa resolver algo. No geral, tiro por mim, no geral, eu uso todos os meus recursos, para depois eu recorrer à oração. Não seria o contrário? Primeiro eu vou recorrer a Deus, eu vou pedir para Deus, vou comunicar, vou consultar, vou me implorar, vou invocar, porque se assim nós o fizermos, a vitória, óbvio, a vitória ela vai ser certa. E aí quando nós usamos todos os nossos recursos, nós falar assim: "Puxa, eu não consegui", e aí você recorre a Deus. Eu, ser humano, se alguém me vier a mim depois que ter usado outras ferramentas, eu vou falar assim: "Ó, problema seu, você não conseguiu resolver, agora você vem até mim", mas Deus, ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, que mesmo quando nós usamos nossos recursos, ele ainda cuida de nós, ele ainda atende. E aí me lembrou, gente, uma experiência que eu vivi, há 4, vai fazer 5 anos atrás, quando eu estava fazendo o meu tratamento. É uma experiência rápida, mas que ficou muito marcado. Durante as sessões de químio, eu vinha para casa, eu trazia uma medicação que eu tinha que tomar durante 7 dias, aquela medicação. Não me lembro o nome, era para minha imunidade. Eu usava uma agulhinha com uma seringa, a mesma agulha que eu administrava a medicação, eu fazia a aplicação. Eram 7 dias, em um desses dias, a agulhinha quebrou. E o que que eu fiz, né, na minha autossuficiência, eu falei assim: "Bom, quebrou, mas eu ainda tenho alguns dias, eu vou esperar, depois eu providencio essa seringa". Eu achei que fosse uma coisa simples. E foi passando, sabe aquela mania de procrastinar? Eu procrastinei a providência dessa seringa. Chegou o último dia, gente, me bateu um desespero. Por quê? Porque chegou a hora, era um remédio de horário, não tinha que passar, era muito importante, aquilo era vital para minha vida, para minha imunidade. Chegou a hora de eu tomar aquele medicamento, cadê a agulha? Cadê a seringa? Não tinha. A minha amiga foi em tudo que era farmácia, não encontrava aquela bendita seringa. Meu marido saiu feito desespero e eu em casa apavorada, não podia sair devido à minha imunidade, devido a tudo que estava acontecendo. E aí, meninas, o que que eu fiz? Até então eu não lembrei de orar. Eu me desesperei. Eu usei todos os recursos que estavam à minha disposição. Quando não deu certo, eu falei: "Senhor", aí sim, eu entendi que eu tinha um Deus que estava ali. Eu falei: "Senhor, o que que eu faço agora? O Senhor sabe como eu preciso dessa medicação e não tenho mais o que fazer". Gente, mas foi tão de imediato, veio na minha mente: "Vai no posto de saúde". Detalhe, eu estou a 5 minutos do posto de saúde da minha casa. Aquele posto de saúde nunca, meninas e meninos, nunca passou na minha mente, nunca. E aí, na hora, mas foi tão nítido a voz quando falou assim, ó, vai no posto de saúde. Eu falei assim, ai meu Deus, o posto de saúde, como assim? E aí ele falou assim, olha o que que o Espírito Santo falou para mim assim, olha, só que tem uma coisa, gente, ele falou, eu tô falando que foi uma experiência que eu vivi que marcou a minha vida. Por isso que eu escolhi falar sobre oração. Ele falou assim, ó, só que tem um problema. No posto, eles vão perguntar pela receita e você vai explicar o que está acontecendo. Falei, Senhor, obrigada. Marido, corre, corre, eu vou pro posto. O Espírito Santo mandou eu ir pro posto e eu fui. Quando eu chego no posto, eu procuro, ele falou, procura a enfermeira e lá ela vai perguntar, você explica. Na hora que eu chego lá, ele falou assim, cadê a receita? A mesma coisa. E eu expliquei. Em resumo, gente, elas aplicaram a medicação, foi o último dia, foi uma benção. E eu falo para você, por que que eu não recorri antes ao meu Deus? Eu teria evitado tanta aflição, tanta angústia, tanto medo, porque foi terrível. E é isso, gente, que acontece conosco hoje. Nós queremos as coisas, mas nós não sabemos usar os recursos que Deus tem para nós. A oração, ela não serve, nós precisamos entender que a oração, ela não é só uma ferramenta, não é só um método de pedir. Ah, mas eu sou bem, eu não preciso de nada, por que que eu vou orar? Nós temos esse hábito, gente. A oração é o caminho, é a ponte que te liga ao céu. A oração é o caminho para você formar intimidade com Cristo, é uma forma de você se relacionar com Cristo. Por exemplo, eu vou aqui usar, eu tenho outras meninas aqui que eu falo muito, mas eu vou usar aqui, por exemplo, a Denise e a Ariadna.
A Ariadna eu já conheço, a gente conversa muito, já sei algumas histórias da vida da Ariadna. A Ariadna sabe algumas histórias da minha vida. Por que que nós sabemos? Por quê? Porque nós conversamos. Nós temos a gente está conversando um pouco, né, Ariadna? A gente faz sempre que ainda conversa. Mas nós temos essa conexão, esse relacionamento. Diferentemente da Denise, eu não sei nada da vida dela, ela não sabe nada da minha vida. Por quê? Porque nós não temos nenhum tipo de relacionamento. E Deus, ele almeja se relacionar conosco. E aí nós vamos a Jesus. Jesus, ele era o Filho de Deus. E a vida de Jesus era de oração. E aí eu pergunto para vocês, se Jesus, como Filho de Deus, ele entendia a necessidade que ele tinha da oração, imagina você, Yara, Cibele, Maria, Margarete, Dodora, imagina eu, pecadora como sou. Jesus, toda vez que ele, para ele vencer, toda vez que ele vencia uma tentação, era na oração e no estudo da palavra de Deus. E muitas vezes, meus amados, nós eu não sei o que que acontece, eu não sei se é a fé, se a fé é pouca, eu não sei se é autossuficiente, se é achar o suficiente, mas nós infelizmente hoje, graças a Deus, graças à sala, 57, tem pessoas estão se levantando, né, estão se levantando intercessores, pessoas que têm essa sede, sabe, essa vontade, essa necessidade da oração. Semana passada, só mais uma experiência rapidinho, semana passada eu falei assim: Senhor, hoje eu quero um dia diferente. A gente tem vida muito corrida. Hoje eu quero um dia diferente. Eu quero um dia, vou passar o dia na sua presença. Dava um minutinho. Gente, graças a Deus, com um problema que eu tive aqui na minha casa, meu marido tá me ajudando na oração. Olha que bênção. Deus seja louvado. E aí eu falo, marido, vamos orar. E eu sei que teve um dia essa semana aí que nós oramos acho que umas 5, 6 vezes durante o dia, gente. Foi maravilhoso. É isso que a oração faz para nós. A oração, muitas vezes, Margarete, você contou aí, né, do seu deserto que você está passando. Cada um de nós aqui está passando por um deserto. Alguns não tão, né, intenso, tão como o seu, mas todos nós temos um deserto. Muitas vezes Deus não vai tirar você do deserto, por quê? Porque é lá que Ele quer falar com você, é lá que Ele quer te usar. E outra coisa que eu acho mais incrível, ou às vezes você ora e você não tem o seu problema resolvido, aparentemente não tem, mas você sente uma paz. Você sente uma paz assim, você fala assim: "Poxa, mas cadê o problema? Foi embora?" Não, mas eu tenho um Cristo, eu tenho o Espírito Santo cuidando de mim. Margarete, você é uma mulher de Deus, eu não tenho dúvida, você é uma mulher cheia do Espírito Santo, não é que você não tem problema, é que você entendeu que o seu Deus, ele é muito maior do que qualquer problema que você ou que cada um de nós possamos ter. Você entendeu e aprendeu a confiar nele. E como que você faz isso? Através da oração. Quando você tem uma intimidade maior com Cristo, a voz dele, você consegue entender a voz dele. Porque tem aquela questão, ó, a minha voz, eu creio, a gente fala com a gente. Ah, obrigada, gente. Eu sei que vocês oram pelo meu esposo, vocês são bênçãos, vocês me carregam no joelho, eu não tenho dúvida disso, viu? E aí o que acontece? Quando o Espírito Santo fala com você, quando você tem essa intimidade, você reconhece. Você sabe, o problema tá aí, porque assim, gente, todos nós temos problema, ó. Você tem problema financeiro, você tem problema de relacionamento, você talvez tenha um filho que está envolvido nas drogas, está envolvido no homossexualismo. Eu tenho muito de parente que nessas duas situações. Eu tenho falta de emprego, eu tenho um problema no meu casamento, eu tenho problema. Gente, não podia ter, mas até na minha igreja com família nós podemos ter problemas. E aí, você vai abandonar a Deus? Não, né, gente? Pelo contrário. É mais um motivo para você entender que você necessita desse Deus. Deus, ele quer ouvir você. Virgínia, minha amada Gina, Yara, ele quer ouvir você como um pai. Almeja te ouvir. Sabe aquele filho que você vê que está trancado no quarto, você não sabe o que é que passa na cabecinha, aquele pai está na angústia, querendo saber o que passa na cabecinha dele. É dessa forma que Deus quer nos ouvir. E olha só, quando nós oramos, gente, quantas vezes essa sala hoje entrou na sala de audiência de Deus? Sempre que nós oramos, nós entramos na sala de audiência de Deus. A oração, ela não traz Deus até você.
mas ela leva você até Deus. Gente, será que a gente tem noção do que isso significa? Seres mortais, seres pecadores como eu, sabe? Eu sou levada até Deus através da oração. Isso é tremendo. E aí nós vamos para a Bíblia, não vamos mais ler, só para vocês entenderem o que, que a oração faz na vida do ser humano. E aqui nós temos histórias tremendas. Nós temos a história de Elias. Se você for lá em Tiago 5, 17 e 18, Elias, ele orou, o céu se fechou, parou de chover. Elias orou novamente, o céu se abriu, a chuva começou a cair. Daniel, ele foi proibido de orar a Deus e por ele não ter dado ouvido aos seus, né, como é que fala, o faraó lá, os grandões lá da época, ele foi jogado em uma cova de leão. Você fala assim, leões famintos, você entende a situação, você fala assim, Daniel, ele foi livre, ele foi liberto porque ele teve fé na hora. Ele orou durante toda aquela noite, Daniel orou. Porém, Daniel, ele já vinha orando antes. Gente, não deixe o problema vir até você para que você recorra a Deus. Nós precisamos aprender a buscar a Deus antes que o problema nos aconteça. É a mesma coisa de você falar assim: eu vou casar, depois eu oro. Não, você precisa orar antes mesmo de você começar a namorar. Para que Deus te mande um bom esposo, para que Deus te mande um marido de Deus. Aí você não ora, depois você casa com um homem não da igreja, aí vem os problemas, você fala assim: puxa, Senhor, abençoa meu casamento. Cara, Deus vai abençoar, porque Deus é um Deus de amor, mas você poderia ter orado antes. Não é verdade? Sono burro aguenta o trote, né? Como diz nosso irmão Wellington. Exatamente, Margarete. E aí nós vamos na Bíblia, nós temos outros exemplos de Esté, a história de Esté é fantástica. Aquele povo, aquela nação recebeu sentença de morte, e Sara, aquela mulher ousada, mulher de oração, ela se decide interceder pelo aquele povo. A atitude de Esté salvou uma nação. Aí você fala assim, mas eram outras épocas, e o que mudou? Os problemas são diferentes, mas o Deus, ele é o mesmo. O que mudou talvez seja os adoradores. Talvez foram os adoradores. Eu fico pensando, eu sendo a rainha Esté, é, é, talvez eu ficaria alheia. Problema. Não, ela foi ali, ela intercedeu, ela colocou a vida dela em risco. Gente, será que hoje nós temos essa mesma fé, essa mesma coragem, ousadia de Esté? Porque Esté foi uma menina ousada, né? E nós precisamos ser essa mulher ousada. E aí nós temos outras várias histórias. Se a gente for aqui falar, nós vamos ficar aqui a noite inteira. E aí veio Ana, que a Ana, para Ana enfrentar a Penina, foi com oração, viu, gente? Porque se a Ana não tivesse no espírito, ela tinha descido a baiana e tinha dado pau naquela Penina o tempo todo. Então, gente, nós não vencemos nada se não for através da oração. E aí, gente, é melhor eu parar de falar. E aí eu queria terminar, porque já tá um pouco tarde, amanhã é dia de, né, terça-feira. E aí, gente, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou parar de falar. E aí, olha só, eu achei uma frase, não é bíblica, são duas frases. Uma é do Santo Agostinho, que fala assim, ó: a oração é a chave que abre as portas do céu. Olha que coisa linda. Gente, as bênçãos, ela não vai vir até você sem oração, não. Você não vai se relacionar, você não vai ter intimidade com Cristo nenhuma se não for através da oração. Presta atenção, e oração é o estudo da palavra de Deus. E aí, o que é que Ellen White, ela nos diz, no livro Caminho a Cristo, página 95, ela fala assim, ó: a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu. Eita, glória! Gente, tá nas suas mãos. Quer abrir o celeiro do céu? A chave está com você. Quando Jesus É morreu na nada, qual a cruz. página? Oi, página 95, irmã, Caminho a Cristo. Quando Jesus, ele te entregou uma chave. E aí, eis que estou à porta e bato. Se Jesus está batendo, isso quer dizer o quê? Que ele está do lado de fora, certo? E aí, vamos para nós terminar. Eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus 7, só para a gente terminar, tá? Eu me empolgo, gente. Olha que eu sou tímida. Imagina se eu não fosse tímida.
Mateus 7, 7 e 8, que fala assim, eu estou em Marcos, Jesus. Só para a gente terminar com essa frase, você fala assim, ó, mas eu oro, será qual a intensidade da sua oração? Que fé. E aí nós ainda temos aquela questão assim, ó, presta atenção, só queria comentar sobre isso. Por que eu comento sobre isso? Porque eu já carreguei muito comigo. Não oro por quê? Porque eu não sei orar, a minha oração não sai do teto, eu não tenho palavras bonitas para orar. E quem falou que você precisa de palavras bonitas para você orar? E quem falou que sua oração precisa sair do seu teto? Se é o Deus que você ora está aqui comigo, por que tem que sair do teto? Deus, ele não quer palavras bonitas, Cibele. Deus quer um coração puro. Ele quer palavras que venham da sua alma, que venham do seu coração. E é isso que Deus quer de você. Não é porque o fulano Ariagna ora lindamente, a Margareta é uma bênção, eu não vou orar porque eu não sei orar. A oração é abrir o coração. Não existe uma oração modelo. Eu vou ligar para a Margareta, para a Ariagna, para qualquer um de vocês e vou escrever um texto. Ai, o que é que eu vou falar com a Margareta? Não, eu vou falar o que o meu coração mandar. E com Deus não é diferente, porque a oração é abrir o coração a um amigo, e Deus, ele é o nosso amigo. E aí, só para finalizar, fala assim, ó, Mateus Amiga, 7, 7 e 8, que é um texto bem conhecido, que fala assim, amiga, ele ouve oi, até nossas lágrimas. pois é, ó, pedir, olha só o que Mateus 7, 7 e 8 fala, ó, pedir-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então, nós só precisamos buscar, bater, pedir, e as portas do celeiro serão abertas. Que Deus nos abençoe, que nós entendamos que nós temos uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos e nós precisamos fazer uso dessa ferramenta. Essa é a minha mensagem para a noite de hoje. Amém. 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 Chama, Dinho. Deus abençoe. Beijo. E de saúde. Pode orar, tá, doutora? Então, oremos. Pai querido, quão maravilhoso, Senhor, isso chega até nos constranger. Saber que temos um Deus tão poderoso, mas que está acessível a nós, com a ferramenta tão poderosa. O Senhor se inclina para ouvir as nossas petições, mas nós não sabemos pedir. Muitas vezes, Senhor, nós pedimos coisas para nós, coisas que até nos levará à perdição. E o Senhor nos diz na tua palavra: peça, saibam pedir que eu estou disposto a te dar. Obrigada, Senhor. Obrigada, mas nos ensina, Senhor, a orar. Esse foi um pedido dos apóstolos quando esteve com o Senhor. Ensina-nos a orar. E esse é o nosso pedido, Senhor. Nos ensina a orar. Nós precisamos, Senhor, estar pertinho do Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem ocupado espaço, esvazia o nosso coração e enche, Senhor, com o teu Santo Espírito. Nos ensina, Senhor, a ser dependente de Ti. Oh, Pai, eu quero entregar essa família nas Tuas mãos, essa família que aprenderam, Pai, a usar a chave do céu, a chave da oração, para que assim os celeiros possam ser abertos. Quantas pessoas necessitadas, Senhor, tem aqui? Eu não falo só de necessidades financeiro, mas problemas físicos, emocionais, muitos carentes do Espírito Santo. E o meu pedido nessa noite é que o Senhor venha suprir todas as necessidades aqui do teu povo, principalmente as necessidades espiritual. Que cada um, Senhor, saia daqui cheios do Espírito Santo. Que cada um, Senhor, aprenda que nós somos missionários e como missionários nós temos uma missão. E essa missão precisa ser levada para outros que ainda não te conhecem. Abençoe a Ariagna e abençoe todas as pessoas que participam, que ajudam na transmissão desse culto, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor alcance cada coração, que o Senhor alcance a família de cada pessoa aqui representada. Nos dê uma noite de sono tranquilo e a certeza, Senhor, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está inclinado neste momento para ouvir a cada oração. Batiza-no com o teu Espírito Santo, Senhor.
É o que eu te peço e já agradeço no nome e por amor de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Amém. Deus. Obrigada, Budora.